Bom dia, irmãos, tudo bem? Como vão? Mais um domingo abençoado para entendermos e conhecermos mais do Senhor Jesus. E esse é o nosso propósito hoje, nesse domingo. Aprendemos mais e mais da nossa doutrina, mais e mais da nossa fé. E é por isso que é oportuno a gente falar sobre as lições que nós estamos vendo nesse trimestre agora. Esse trimestre nós estamos falando sobre doutrinas bíblicas. E hoje nós vamos tratar da EBD número 10. A EBD número 10 ela tem o título de Evangelização, Missões e Educação Cristã. O texto bíblico é o Atos dos Apóstolos 1 e 2 Coríntios capítulo 5. Atos dos Apóstolos 1 vai falar da grande missão que Jesus deixou para que fizéssemos no corpo de Jesus. No corpo de Jesus, que é a própria igreja. E o Atos capítulo 5 trata dos aspectos da nossa doutrina. Uma coisa importante para a gente ter em mente é que nós temos que ter fé, a nossa fé tem que sempre crescer e sempre estar viva, vivificada. No entanto, é importante que essa fé ela seja suportada por uma doutrina, por um entendimento do que eu acredito. Eu dizer para todos que eu acredito em Deus, ou que eu acredito em Jesus, ou que eu acredito no que está na Bíblia, é muito vago muitas vezes. Um espírita, por exemplo, ele também diz que acredita em Jesus, mas não na mesma essência que nós acreditamos. E aí Jesus, ele trata na missão que nós temos que fazer em Atos 1, muito claramente, e o apóstolo Paulo em 2 Coríntios também deixa muito claro esse propósito nosso, essa doutrina, essa suportação que temos que entender. Falando sobre evangelização, missões e educação cristã, quando a gente olha esses três elementos, a gente entende que parecem que sejam as mesmas coisas, mas são distintas. Quando falamos em evangelização é algo que proclamamos sobre a salvação que hoje nós temos em Jesus Cristo, que é o nosso único e exclusivo Salvador. Ou seja, toda aquela obra salvítica que Jesus fez por nós, mediante Deus, que Deus nos deu a graça para sermos salvos e vivificados, faz parte desse conteúdo de evangelização. Essa evangelização ela pode ser uma conversa com o vizinho, com uma pessoa que trabalha com a gente, com um colega de escola, com uma pessoa que a gente encontra na rua. É uma coisa muito mais informal. A evangelização em si, ela é um propósito de você demonstrar o como é bom e o como é importante sermos salvos. E só existe uma alternativa. Só um caminho é este, que é o caminho de Jesus Cristo. E é o verdadeiro caminho. Isto é a essência da evangelização. Estarmos proclamando essa verdade, estarmos dizendo essa verdade para todos. O quão é bom sermos salvos, o quão estávamos separados de Deus, o quão a raça humana estava separada de Deus, e graças ao Evangelho que chegou a nós, o verdadeiro Evangelho, que diz que Jesus Cristo nos salvou, nos amou, nos salvou, morreu por nossos pecados e nos reconciliou na sua ressurreição com Deus, hoje nós temos ligação direta com Deus. E aí, esse é o verdadeiro evangelho, a verdadeira mensagem que deve ser passada. No entanto, somente a evangelização, ela não forma o corpo de Cristo, que é a igreja. Ela não constitui essa igreja, esse corpo de Cristo de forma saudável. A gente precisa também, para propagar esse evangelho, uma coisa chamada missão. Mas missão, aparentemente, parece que tem o mesmo termo que é evangelização.
mas são termos diferentes. Quando a gente fala de missão, eu usava muito um termo chamado comissão, comissionar alguma coisa. É quando você pega um local ou algo e trabalha naquilo. É uma obra que você faz separada. E quando você fala em missão, você não só aborda os aspectos da proclamação da salvação em Cristo Jesus, ou seja, da evangelização em si, mas também a gente trata de todos os aspectos operacionais e burocráticos. Para você, por exemplo, fazer uma missão numa cidade fora de Goiânia, você tem que pensar em várias circunstâncias operacionais, não só a questão da fé propriamente dita, não só a questão do que você crê e da proclamação do Evangelho, mas sim de um local que você tem que constituir como ponto de referência, as pessoas que irão lá fazer essa missão, todas as questões legais em volta, toda aquela questão relacionada com a comunidade, como você vai se relacionar com aquilo. Não é simplesmente você pegar um missionário ou uma pessoa que tem o Espírito do Senhor no seu coração e ir para aquele local. Não é tão simples assim. Jesus Cristo, ele comissionava isso nos 30 anos de evangelho, no período que ele ficou aqui pregando o evangelho. Ele fazia comissões. O apóstolo Paulo fazia comissões, ele comissionava os locais, ele estabelecia um ponto de referência, ele estabelecia as referências e as correlações que tínhamos com aquela sociedade, com aquela comunidade, com a legislação do local, os recursos que tinham que ser colocados lá. Isso é missão, colocar missionários em um ponto. Isso é importante. Então nós já falamos de duas coisas. Evangelização, que é o proclamar a salvação, a mensagem salvífica de Cristo. A questão de missão ou missões, que não é somente o evangelizar, mas sim também constituir a parte operacional para você ter um ponto de referência, para você ter pessoas, ter recursos, ter fundamentação. E aí, por fim, nós chegamos na educação cristã. Não vale nada nós somente proclamarmos a verdade do nosso Deus, da nossa reconciliação com Ele, da mensagem salvífica que Jesus Cristo nos trouxe. E não adianta nada fazermos missões em pontos de referência se nós não estruturarmos esse ponto com uma educação cristã sólida. Como eu disse no início, existem várias vertentes cristãs, várias pessoas que você pergunta, elas não são crentes, não são cristãs de fato, mas você pergunta, você acredita em Cristo, em Jesus Cristo? Sim, acredito. Mas o que foi? Como foi Jesus Cristo? No que você acredita nele? Muitos falam, foi uma pessoa boa, foi uma pessoa que falou coisas de amor, coisas de tolerância, tal, mas não é só isso. É por isso que aí nós temos que ter a educação cristã. Nós temos que colocar o fundamento da fé, entendermos qual que é a nossa base, entendermos que a história nos mostrou que nós somos pecadores irreconciliáveis com Deus e que nós estamos perdidos nessa irreconciliação com Deus e que somente e aí Deus escolheu um povo, um único povo para ser seu. Esse povo passou uma trajetória acreditando nesse único Deus e trabalhando nessa fé. E aí até culminar em Jesus Cristo, que há 2000 anos atrás proclamou esse evangelho. E ele foi a oferta substitutiva e eterna para os nossos pecados. Ele nos reconciliou de novo. Isso que nós temos que entender. E ele morreu por nós. E ele não só morreu por nós, como ele ressuscitou. E é a prova máxima de que nós, estando no caminho dele, de Jesus, e tendo Jesus no nosso coração, na nossa vida, nós somos transformados. A nossa vida é modificada. E nós somos reconciliados com Deus. E nós temos a garantia da vida eterna.
Jesus nos resgatou. E é isso que é a verdade. Essa verdade ela não pode ser dita apenas numa evangelização rápida. Ela tem que ser dita muito bem na educação cristã, nas escolas bíblicas dominicais, nos cultos, nas formações de famílias, nos PGMs que são feitos nos lares. E isso é feito de forma sistemática, sistematizada, para que o novo crente ele acredite de fato no que é de fato verdadeiro. Não seja apenas um entendimento de uma coisa boa, de uma vã filosofia da terra terrestre. Não! Ser cristão não é só uma filosofia de vida. Ser cristão é acreditar realmente na salvação e de que nós fomos reconciliados em Deus e que nossa vida foi mudada. Tudo isso, essas bases, evangelização, missões e educação cristã sistematizada, mudam sociedades. Mudaram e mudam sociedades e mudarão sociedades. Você tira pessoas que estavam irreconciliáveis com Deus no pecado e que transformam essa vida numa vida em abundância. São totalmente transformados, são totalmente vivificados por uma nova obra. Isso é um exemplo claro da graça de Deus. Isso é um exemplo claro do milagre que Deus fez nas nossas vidas. Pessoas que antes eram pecadoras e que hoje estão reconciliadas com Deus. Hoje seguem uma vida de fé e graça. Isso não é filosofia de vida. Isso é, de fato, a verdade eterna em Cristo Jesus. E é isso que nós temos que buscar. Não é simplesmente somente fazermos evangelização ou só fazer missões. Temos que ter essas três etapas, esses três momentos: evangelização, missões ou comissionamento e educação cristã sistematizada. É isso que Deus quer, é isso que Jesus Cristo fez no seu ministério, é isso que os apóstolos fizeram, constituído o corpo de Cristo aqui na terra. E é isso que está transformando a vida de milhões de pessoas, de muitas pessoas por aí, que transformou os rumos da humanidade. E que hoje existem pessoas que estão sendo salvas, que a vida delas é totalmente transformada, é mudada. Eles adquirem um novo fundamento. E isso é o maior milagre que pode existir. E é isso que nós acreditamos, que nós honramos essa fé e que nós cremos fielmente nessa obra salvífica. E é isso que nós agradecemos por hoje não sermos mais somente criaturas de Deus, mas sermos filhos de Deus. É isso que agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos. Amém.